Seja bem-vinda, minha amiga querida. Estamos terminando o nosso aulão. Essa aqui é a nossa última aula, uma das aulas que eu acredito que você mais esperou para que acontecesse. Bom, eu sei que você já está em processo de transformação do seu coração. Eu sei que você já está em processo aí de olhar para o seu lar de forma diferente. Eu sei que na aula de ontem você entendeu a importância do planejar, entendeu a importância da rotina, e eu sei que eu tirei vários mitos do seu coração e eu te mostrei como que é simples planejar e como que é simples uma rotina. Talvez até você esperava que eu desse um monte de dicas, um monte de normas, um monte de coisas para você construir uma rotina, e você percebeu que não, que é algo simples e que você consegue aplicar na sua casa. Nesse mesmo sentimento de simplicidade, a gente vai entrar no assunto de hoje, tá bom? Como nós vamos transformar o caos da nossa casa num lar de verdade, em que reina a paz, em que os objetos estão em harmonia com a casa, em que a decoração está com harmonia, em que as pessoas que estão vivendo ali dentro não estão brigando para morar ali dentro, que não existe uma disputa, existe uma harmonia e uma união. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre organização, mas também o que eu vou passar para vocês não é qualquer coisinha, não é um sistema, não é um curso definido. Não, eu quero que vocês entendam o âmago da questão, para que vocês definam dentro do seu lar de forma personalizada aquilo que vocês vão seguir. Dentro da minha casa eu estabeleci algumas diretrizes e alguns caminhos. Então eu formei um método para mim que se chama MOL, Método de Organização do Lar, porque eu não quero organizar uma casa, paredes, decoração, eu quero organizar o meu lar. Dentro daquilo que a gente já conversou sobre rotina, sobre a gente não se frustrar, sobre a gente entender que uma casa ela é viva, que tem pessoas, e isso é uma das coisas mais importantes que você precisa entender sobre o lar, o seu propósito por estar fazendo essa organização da sua casa para transformar ela em lar. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo e que você precisa definir são aquilo que realmente para você é importante. Então você vai pegar aí no seu papelzinho e você vai anotar 10 coisas dentro da sua rotina, dentro da sua casa, daquilo que você faz e que você gosta, tá? Coisas substratas, tá? Não quero coisas que sejam palpáveis. Mas, por exemplo, eu gosto muito de quando eu faço leitura em voz alta com as minhas filhas, eu gosto muito de sábado de manhã ir para um passeio, eu gosto muito de tirar um tempo no final do dia para conversar com meu esposo. Eu adoro sentar no café da manhã e fazer o devocional com a minha família. Então, são essas 10 coisas que você vai listar. Você não coloca nem em ordem de prioridade, porque aí eu sei que você vai pausar um pouquinho, vai ser um pouco mais difícil. Mas só vai lembrando e vai anotando essas 10 coisas. Alana, não consegui pensar nessas 10 coisas. Acredite, amiga, você tem 10 coisas que você gosta. Talvez você só precise de um tempo maior para fazer isso, mas não deixe de fazer isso, tá? Nesse nosso método, no método MOL, o método que eu estabeleci para minha casa e que eu quero ensinar a você, você precisa entender o propósito. O propósito do porquê você faz as coisas, para que você possa ter um coração alegre em servir. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse método é justamente definir esses pequenos prazeres, substratos que você gosta de ter. Definindo isso, você vai olhar para sua casa e você vai dizer: nossa, eu estou enxugando gelo, eu estou gastando meu tempo, eu estou gastando minha energia com essas coisas, quando eu deveria estar aproveitando cada um desses itens que está aqui. E eu quero contar uma experiência para vocês. Quando eu fiz uma cirurgia recentemente, né, fiz uma cirurgia no meu abdômen, em que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o segundo, né, a gente pode estar aqui, depois não tá mais. E o centro cirúrgico, ele te faz você parar um pouquinho para pensar talvez aqui eu vou fechar os meus olhos, eu não vou abrir mais.
E eu desejei no meu coração entender o que eram as coisas mais importantes que eu poderia ter me esforçado mais. Ou que eu, acordando, eu gostaria de ter uma segunda chance para fazer. Eu estabeleci essas coisas no meu coração e dentro disso eu entendi que o meu planejamento na minha casa, quando eu me recuperar, ele vai mudar em muita coisa. As minhas rotinas também vão mudar em muita coisa, porque ali eu estabeleci uma nova rota. Eu fiz uma outra lista de 10 coisas para me guiar durante o meu dia, durante o meu método de organização. Então, a segunda coisa agora que você vai procurar entender, que você precisa escrever, é aquilo que na sua casa tem te trazido mais desespero, mais confusão, mais bagunça, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, cara, isso daqui parece que tá me engolindo. Nossa, parece, meu Deus, isso aqui vai cair em cima de mim, isso aqui vai, sabe, vai ser que nem a baleia engolindo Jonas. Tem algumas coisas na nossa casa que é esse o sentimento que a gente tem, né? De, nossa, isso aqui tá me engolindo. Você vai identificar essas coisas em ordem. Aqui você precisa ter uma ordem. Eu vou dar um exemplo. O método da Maria Kondo, ela ensina a gente a arrumar primeiro as roupas, porque ela diz que as roupas é o princípio de toda a bagunça. Eu até concordo, eu sempre falo pra vocês que roupa, ela surge mais do que louça na pia. Eu acho impressionante como roupa surge mais do que louça na pia. Mas, pra mim, o que estava de fato me causando essa sensação de ser engolida era a minha estante de livros. Porque tinha os livros das minhas filhas, tinha os meus livros, tinha os livros do meu marido. E é uma estante razoavelmente grande, mas nem tão grande assim para a quantidade de livros que nós todos temos. Somos 6 pessoas, cada um tem os seus livros. Então aquilo ali estava me engolindo, porque fica bem do lado da minha mesa de jantar. E eu não estava me sentindo bem com isso. Então, por onde eu comecei o meu método? Pelos meus livros. Então, aquela é a zona que eu precisava organizar primeiro. Depois, eu fui para o guarda-roupa das minhas filhas. Depois, eu fui para a parte do meu esposo. Depois, eu fui para o meu. Depois, eu fui para a minha área da cozinha. Depois, eu fui... Entendeu? Você vai colocando ali quais são as zonas para você que, né, estão ali te causando esse furacão aí no seu coração. Você anotou isso. Qual o princípio agora? Gente, lembra que essa aula aqui é um aulão. Não posso passar de forma detalhada tudo para vocês. Mas se vocês fizerem exatamente como eu estou falando para vocês fazerem, vocês vão obter sucesso. Então, presta atenção. Depois que você fez isso, tá? Você já tem 2 listas distintas. Então, agora você vai reorganizar essas coisas. De que modo? A primeira coisa que você precisa pensar, vou arrumar meus livros. Que horas? Quanto tempo eu vou levar para arrumar esses livros, tá? Você olha para ele. Eu olhei para os meus livros e falei, nossa, eu vou ter que encaixotar as coisas do meu marido. Eu vou ter que arrumar um outro espaço para guardar as coisas dele. Depois eu vou ter que ver aonde eu vou guardar os meus livros e ver quais são os livros das minhas filhas que precisam de fato estar aqui nessa estante ou que podem ser guardados. Então foram 3 processos na minha estante e você vai enxergar isso de forma ampla, seja na sua cozinha, seja no seu quarto, em qualquer lugar. Você entendeu mais ou menos o tempo que você vai levar? Ah, eu vou levar 3 dias para fazer isso aqui. Qual é o meu melhor horário? Aqui é o segredo. Qual é o horário em que você está com disposição para fazer isso? E qual é o tempo que você tem para fazer isso? Eu sempre digo que a gente não pode começar algo se a gente não vai conseguir terminar, porque a bagunça vai ser muito maior. Então, se eu conseguir arrumar um nicho apenas na minha estante, eu preciso estabelecer um tempo dentro da minha rotina, dentro do meu planejamento, tá? Para que eu faça esse único nicho, começando e terminando nele. Então, você vai estabelecer dentro da sua rotina qual é a parte do seu guarda-roupa que você vai arrumar, qual é a parte da cozinha que você vai arrumar, ou se você vou tirar este sábado todinho para começar a minha cozinha e terminar ela.
beleza, você estipulou, você é a dona do negócio. Você é a dona do seu planejamento. Ninguém sabe melhor do que você, minha amiga, qual é o tempo que você vai ter para fazer cada uma dessas coisas. Você agora definiu as áreas, você definiu o tempo, você entendeu qual é o seu melhor horário para você fazer isso. Nós vamos agora para a terceira parte do MOL, do método de organização do lar, né? Você agora que já está com a sua zona definida, você vai olhar para aquilo dali e você vai literalmente dizer o que isso aqui está me causando caos. Vamos para o guarda-roupa. Nossa, minhas roupas vivem todas emboladas porque eu não tenho gaveta para guardar as coisas. Então agora você vai fazer a parte mais difícil de todo e qualquer método de organização. E acredite em mim, todos os métodos de organização, todos, eu já estudei praticamente todos os métodos de organização, eles falam sobre o destralhe, o deixar aquilo que não te pertence mais. Só que dentro do meu método, eu quero que você olhe de forma diferente. Eu quero que você olhe para cada peça de roupa que você pegar. E você vai pegar cada peça de roupa e você vai dizer: eu fico feliz com essa peça de roupa no meu corpo, ou eu tô esperando emagrecer para poder cair nessa roupa. Vamos supor que isso aconteceu muito comigo. Estou esperando o meu corpo voltar. E aí eu pego essa peça e eu guardo lá de novo. Daqui a um ano eu pego essa mesma peça, coloco no meu corpo e falo: tô esperando caber. Gente, eu tinha um vestido que eu guardava de quando eu pesava 58 quilos. Quais são as chances de eu conseguir pesar 58 quilos de novo? Sabe? A gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade, que é isso que a gente precisa entender. E aí eu fui entender o meu coração. Falei, cara, eu tô guardando esse vestido já tem mais de 10 anos. Será que se eu precisasse de um vestido, eu não poderia ir numa loja e comprar outro? Aí eu entendi o meu coração. Meu coração duvida que o meu Deus é capaz de suprir a minha necessidade, do qual eu vou lá e tenho condições financeiras de comprar um outro vestido. Você entende como é que é as coisas? E aí você tá lá arrumando o guarda-roupa do seu filho e você olha aquela roupa que tá rasgada. Ah, não, mas não sei, é melhor, sabe? E você começa a fazer aquele acúmulo de coisas porque na verdade falta algo em seu coração. Falta estabelecer confiança no Senhor de que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. E Ele é nosso Pai, Ele nos dá sempre além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Ele sempre nos surpreende. Então, a partir de agora, você vai olhar com outros olhos. Você não vai olhar mais com o olho da mesquinhez de que, quem sabe, daqui a 10 anos eu precise desse produto. Quem sabe daqui a 5 anos eu... Não, acabou, para com isso por aqui, por agora. Já começa a retirar essas coisas que estão ali guardadas, porque daqui a 10 anos você vai precisar, tá? Tirou, separou. Eu sei que vai ser um processo doloroso, mas você vai conseguir. Tirou, separou todas essas coisas. Agora você vai pensar na segunda forma dentro desse terceiro passo. O que são todas as coisas que estão estragadas? O que são todas as coisas que eu não tenho coragem, por exemplo, de ir no mercado? Se eu não tenho coragem de ir no mercado com essas roupas, por exemplo, com esses sapatos, o que eles ainda estão fazendo na minha gaveta? Ah, mas para usar em casa. Vem cá, você não merece estar alinhada? Sua filha não merece ter uma pessoa alinhada dentro de casa, né? Muitas vezes a gente fica nessa mesquinhez, que é o mesmo problema do primeiro ponto, e a gente se esquece de que a beleza, ela importa. Aqui eu não tô dizendo para você usar um vestido de R$200 para lavar a louça ou limpar o chão. Não é sobre isso, é sobre estar alinhadas. A gente precisa entender o que é estar alinhadas, tá bom? Então você vai pegar todas essas coisas que tem furos lá e que não dá para consertar, porque tem roupas, eu sou super a favor de que você costure roupas. Se der para ajustar, se der para pregar um botão novamente, você vai organizar aquelas coisas que
de fato você usa, de fato você gosta, você se sente bem, tá no seu dia a dia e você ainda pode recuperar de forma que fique alinhado, que fique bonito, que fique belo, e você vai separar o que não dá para fazer nada dessas coisas. Você vai lá jogar naquela sua outra montanha lá que você descartou. A quarta coisa que você vai olhar para aquilo que você tem ali é o eu preciso disso de verdade? Então vamos lá na cozinha. A gente tem 1001 panelas. A gente precisa de ter 1001 panelas? Ou a gente ter o básico, ter o suficiente já é o importante? Ah, mas e se? Ah, mas é que eu gosto dessa aqui. Ah, mas é porque não sei o quê. E aí a gente vai gastando todo o nosso tempo, toda a nossa energia, tendo que arrumar 1001 guarda-roupas, 1001 panelas, quando 5 panelas seria talvez o suficiente, 3 panelas, não sei, depende do tamanho da sua família. Quando eu deveria ter uma panela específica para aquela situação. Por exemplo, se eu faço um arroz para minha família, eu já sei qual é o tamanho da minha panela. Ah, mas hoje eu quero fazer um arroz menor. Coloca menos, né? Você não consegue numa panela fazer mais, mas menos você consegue. Então, quando a gente começa a observar que a gente pode viver com o mínimo que a gente estabelece pra gente, a gente percebe que aquelas coisas que são mais importantes, aquelas coisas que o nosso coração, que a gente realmente gosta, elas deixam de ficar escondidas para que elas apareçam mais. Então, da mesma forma, se você tem um monte de roupa no seu guarda-roupa que está sempre embolado, muitas vezes você até está esquecendo de roupas que você gosta de usar, mas que você nem consegue enxergá-las. Então, os seus olhos não veem, você não consegue fazer usufruto daquilo que deveria ser estabelecido para você. Então, agora a gente vai para o outro ponto, tá bom? Qual é o próximo ponto? O viver o minimalismo. O que é o viver o minimalismo? É jogar tudo fora, tudo? Ah, não tem nada? Não, não é isso. É estabelecer aquilo que é verdadeiramente importante para você e para sua família. E aí entra a questão muito comum da duplicidade. Lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre a duplicidade de produtos de higiene? Para mim, dentro da minha rotina, isso é importante, isso me faz ser produtiva, isso me faz ganhar tempo. Então eu não preciso retirar essa duplicidade. Mas tem outras coisas que talvez eu não precise. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho 2 sofás enormes dentro da minha casa. Ah, mas é porque de vez em quando vem um monte de gente aqui para casa. Significa que em 30 dias, 2 dias você recebe pessoas e nos outros 28 vocês têm que lidar com 2 sofás enormes na sua casa. Isso não está sendo bênção. Não é muito mais fácil quando essas pessoas chegarem, vocês colocarem umas almofadas pelo chão, né? Vocês puxarem umas cadeiras que já estão ali na mesa, do que você ter ali um monte de coisa que vai te levar tempo de limpeza, que vai te levar tempo de organização e um trambolho enorme dentro da sua casa por conta de 2 dias. Isso vai ser bênção para sua família? Você transformou a sua casa em um lar? Ou você quer que seja uma coisa agradável para as pessoas de fora, mas você não está se importando em ser agradável para as pessoas de dentro da sua casa? Outra coisa é quando a gente faz coleção de coisas, né? Então, por exemplo, a gente precisa ter 10 toalhas para cada pessoa da casa, porque a gente tem pena de jogar as outras fora? Não, a gente pode pegar essas toalhas e estabelecer 3 toalhas para cada integrante da casa. 2 toalhas para cada integrante da casa. Então, enquanto a gente está usando uma toalha, as outras estão se lavando. E aí você faz o seu planejamento de lavanderia, né? Então, eu troquei toda terça-feira, eu troco os lençóis aqui de casa, né? Tirando quando o menino faz xixi, essas coisas que a gente já sabe que acontece, mas toda terça-feira eu troco todos os lençóis de casa. Então, eu já sei que naquela terça-feira eu vou ter que lavar os lençóis, porque eu não gosto de deixar aqui na área, porque senão pega bolor, né? Pega fungo. Então, já lavo os meus lençóis. Logo, naquele mesmo dia, eu já vou ter um kit guardado. Ai, Alana, mas eu tenho muitos lençóis de 400 fios, de nananã. Gente, eu não tô falando pra vocês jogarem fora. Se são coisas que você gosta, né? Se são coisas que te agrada, que te trazem uma sensação boa e que não estão causando bagunça na sua casa, você pode manter.
Eu, particularmente, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu já entendi que eu também não preciso ter os excessos, que os meus excessos podem abençoar a vida de outras pessoas. Então, ter aí 3 a 4 kits, eu acho que é o suficiente, tá bom? E você vai conseguir guardar. Se você é aquele tipo de pessoa que consegue investir em bons lençóis, em boas coxas, né? Ter condições de pagar e ter apenas 2, é excelente também. Não tem porquê não ter, tá? Isso vai te ajudar a ter um guarda-roupa mais simples. Isso vai te ajudar a ter menos coisas para você organizar e vai sobrar mais tempo para sua família. Mesma coisa sapato, gente. A gente é centopeia. Ai, mas eu amo minha coleção de sapato. Você ama mais sua coleção de sapato ou sua família? Porque sua coleção de sapato pode estar tirando o seu tempo da sua família. A sua coleção de sapato pode estar tirando o espaço de algo que você precisaria ter. Então, quando a gente começa a pensar sem ser naquilo que eu amo, eu adoro, e a gente começa a pensar naquilo que de verdade nós deveríamos amar e gostar, não adorar, mas gostar, né? A gente começa a valorizar o nosso tempo e a gente começa a perceber que essas coisas aí não tem tanta importância assim. Porque, olha, uma vez eu vi uma notícia de uma moça que ela tinha tanto sapato que nem que ela quisesse usar um por dia, ela conseguia, gente. Ou seja, isso daí já deixou de ser algo benéfico e já é algo maléfico, né? É um custo de dinheiro excessivo. Você mexe no orçamento sem necessidade e você está colocando sua energia, você está colocando seu esforço, você está colocando seu dinheiro em algo que não produz para a eternidade, tá? Vamos outro exemplo. Eu adoro máquinas de casa, máquinas de lar, tá? Meu marido, outro dia me chamou a atenção, ele falou assim, nossa, mas você tem coisa aqui que você não usa. Eu falei, é verdade. Mas eu tenho coisas que foi antes de eu casar, porque são coisas que eu gosto de usar. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de fazer crepe. Eu percebi que eu, na minha rotina, no meu planejamento, eu de fato tô com preguiça de usar a máquina. Se eu tô com preguiça, ela me serve? Então eu tenho 2 escolhas. Ou eu abençoo a vida de alguém com essa máquina, ou eu deixo minha preguiça de lado e eu começo a usar essa máquina. Entende? Vou comprar mais máquinas? Não. Quero? Quero. Mas eu vou? Não. Porque senão daqui a pouco a minha cozinha tá tão abarrotada de máquinas para me limpar que não vai ter sentido, eu não vou conseguir usar todas elas, né? Eu não vou conseguir fazer todas as coisas e vai só tumultuar a minha cozinha. Eu tenho uma máquina de sorvete que eu comprei há alguns anos, de sorvete de banana, e eu sempre falava, vou fazer, e eu nunca fiz, gente. E hoje eu entendo o quê? Que quantas pessoas, se eu tivesse dado para alguém que de fato faz, eu estaria abençoando a vida daquela pessoa, ao invés de estar guardando na minha casa só para dizer que eu tenho, que um dia eu vou fazer, que eu sei que eu nunca vou fazer. Ah, mas eu paguei por isso. Ponto. A partir de agora eu começo a entender que os meus recursos precisam ser pensados. Será que eu vou usar mesmo? Será que isso é importante mesmo? Será que vale a pena eu gastar um dinheiro nisso aqui? Será que eu não vou enjoar, vou deixar de lado? Será que eu não podia ter pego esse dinheiro e ter gasto com alguma outra coisa que seria muito mais benéfica? Então a gente aprende com os nossos erros. E quando você está fazendo essa avaliação da sua casa, você está aprendendo também sobre esses erros, tá? Então a vida minimalista é você enxergar tudo que você realmente precisa e tudo aquilo que está em excesso na sua casa. Sou eu que vou definir isso para você? Não, é você mesmo. Você vai ver as coisas que você não gosta, você vai ver as coisas que você não usa tem mais de ano, você vai ver as coisas que estão estragadas, você vai ver as coisas que estão em duplicidade e não precisa. Lembrando que, por exemplo, tem coisas que a gente guarda como lembrança e tá tudo bem. Mas será que você precisa guardar 5 coisas daquela mesma lembrança? Ou você pode guardar só uma que vai te produzir o mesmo efeito de memória, né? Então você precisa ir avaliando essas coisas. Agora um detalhe muito importante é que você não pode mexer nas coisas que não te pertencem. Seu marido. Isso é uma construção que você vai ter que fazer
junto com ele. E propriamente dito, ele vai ver essa mudança na sua vida, ele vai ver a mudança na casa e ele mesmo vai querer começar a viver desse método, né? Método de organização do lar. Ele mesmo vai começar a enxergar a mudança no teu humor, a mudança no teu cansaço, que você tem mais tempo para sua família. Ele vai enxergar que ele tá caminhando em casa sem se bater nas coisas. Ele vai sentir uma sensação de paz ao chegar em casa, a casa está organizada, cada coisinha no seu lugar. Por quê? Porque de fato aquilo que é importante para vocês vai sobressair, porque não tem um monte de outras coisas que não são importantes que estão tapando a visão daquilo que é importante, tá? Vamos lá para uma coisa que a gente sempre tem muita confusão, que é brinquedos. Gente, todo mundo dá brinquedo para os nossos filhos, a gente compra aquelas coisinhas baratinhas, vai acumulando, vai acumulando. É tanta coisa que não tem como eles brincarem. E a gente está ensinando eles a serem nada mais, nada menos do que perfeitos acumuladores. E a gente sabe o quanto isso é prejudicial para a vida deles. Então, aqui na minha casa, eu comecei a observar o que as meninas mais brincavam. O que elas não brincavam, que não estava bom, eu joguei no lixo. O que estava bom, eu doei. Eu estabeleci uma ordem aqui para minha casa, que eu já falo para vocês sobre doar, vender e jogar fora, tá bom? Então, eu comecei a tirar, esse brinquedo aqui, o cachorro comeu o pé, nossa, elas gostam muito, mas tá cortando elas pra fora, joga no lixo, tá? Eu não vou anular Deus, de Deus me dar condições de ter outro, se ele não quiser me dar outro, tudo bem, beleza, se ele quiser, ele vai me dar condições de comprar outro pra elas, né? Mesma coisa as bonecas, 1001 bonecas, pra quê? Elas precisam no máximo de 1 a 2 bonequinhas ali pra cada uma, e é o suficiente. Então, 1 a 2 bonequinhas para cada uma é basicamente 8 bonecas. Já é uma grande coisa, já é uma grande quantidade. Então, se eu fosse deixar cada uma ter 4 bonecas, nossa, ia ser só boneca na minha casa. Da mesma forma, sapatos. A gente guarda, às vezes, muita coisa, mas não é do gosto do seu filho, né? Ele não quer o que é o gosto de um, nem sempre é o gosto do outro. Então, a gente precisa ir avaliando isso, né? Mas voltando aos brinquedos, que eu já me perdi, que eu pensei nos sapatos, mas os brinquedos. O que eu fiz? Tudo aquilo que minhas filhas não brincavam, que era bom, eu doei. E como que eu observei isso? Eu comecei a observar que elas pegavam, largavam. Hoje já tinha tempo que elas não brincavam com isso, então pra que ainda tava ali? Só pra mim ficar me estressando, porque elas pegavam o balde e virava tudo no chão pra achar o que elas queriam brincar? Não, facilitei a vida delas, deixei apenas aquilo que elas brincam, né? E elas acham sem precisar bagunçar. Chegou o brinquedo em casa, esses brinquedos que vó gosta de dar, né? Que custa baratinho e tal, quebrou, vai pro lixo. Tá se espalhado? É porque não quer mais brincar. Doa ou vai pro lixo. Dessa forma eu consegui diminuir muito. Gente, a minha casa é muito pequena. Ela sendo muito pequena, qualquer coisinha fora do lugar já é uma bagunça enorme. Dá essa sensação de caos. Então eu precisava aplicar esse método na minha casa. E eu digo pra vocês que funciona perfeitamente. Minhas amigas chegam na minha casa e sempre falam: nossa, Alana, como é que você consegue, com tudo isso de criança, com tudo isso de responsabilidade que você tem, ainda manter a casa? Por quê, gente? Porque aos poucos eu fui assimilando esse método e fui colocando ele em prática, por zonas, como eu já ensinei vocês a fazer. Terminamos todas as zonas da nossa casa, né? Nós já executamos o minimalismo, nós já executamos aí a maneira sábia de lidar com as nossas coisas, entendemos os desperdícios que a gente tem. Agora a gente vai pensar entre o jogar fora, o doar e o vender. Aqui em casa a gente estipulou o seguinte: tudo aquilo que não presta pra mim não presta pra ninguém, no sentido de não prestar. Então, como que eu me sentiria se uma pessoa me desse uma roupa manchada desse jeito? Eu não me sentiria bem, né? Então aquilo dali vai pro lixo. Mas é uma roupa que tá boa ainda, que dá pra usar, né? Que eu gostaria de ganhar, então vai pra doação. É um objeto que eu gostaria de usar, dá pra me usar, vai pra doação. A doação, ela é estabelecida aqui na nossa casa em termos de valores. Se há algum objeto que não nos foi doado em amor, a gente vai doar em amor também. A menos que, existe exceção, foi me doado
um pula-pula e eu preciso desse dinheiro para comprar um medicamento, ou eu tô precisando desse dinheiro para investir em tal coisa e eu tô me desfazendo desta coisa por conta desta outra coisa. Aí é um negócio. Estou me desfazendo de algo para obter algo. Agora, se eu só estou me desfazendo e me foi doado, eu vou doar e abençoar a outra pessoa também, tá? Então, por exemplo, meu carro foi doado. Um exemplo. Doaram um carro para mim. Eu posso doar para outra pessoa? Sim, mas eu vou ficar sem carro. Então, eu preciso vender este carro que me foi doado para que eu possa interar com dinheiro para comprar um outro carro que se adeque à minha família. Entende? Então, outra coisa que a gente estabeleceu é valores. Eu não vou vender uma coisa que custa 10 reais. Eu já até coloquei, assim, embasar essas coisas de 10 reais, porque você coloca doação, parece que o pessoal acha que é podre e ninguém vem buscar. Mas se tu coloca 10 reais, aparece 30 pessoas numa lista, tá? Mas, o que 10 reais vai interferir na minha vida? Vai mudar a minha vida? Não vai, então é melhor que eu abençoe alguém. Agora, 50 reais vai abençoar? Vai, já é quase 1 quilo de carne, e mais um pouco quilo de carne, vai abençoar a minha vida. Então, aquilo dali vai para venda. Nós estabelecemos dessa maneira na nossa casa e você vai estabelecer o perfil da sua casa, tá bom? Entre doação, entre venda, entre o descarte, né? Jogar no lixo mesmo. E pra gente finalizar, como eu falei pra vocês, é uma aula que a gente tá dando uma pinceladona em cima. Eu quero que você compreenda que o seu esforço vai gerar cansaço. Então, não pense você que você vai estar se esforçando para fazer uma organização da sua casa e que isso não vai gerar em você um determinado cansaço. Isso vai te gerar cansaço. Só que a gente sempre tem que pensar no fruto. O que isso vai te gerar de fruto futuramente? A primeira coisa é mais tempo. É ser produtivo. E a sua casa vai se tornar muito mais funcional. Tá? Isso vai te dar mais tempo para fazer o que você gosta, para cuidar de você, cuidar da sua família. Isso está ensinando a sua família a importância de viver um lar organizado, de viver um momento de paz. Isso vai ensinar a sua família que cada coisa tem um seu local específico. Porque se tem um livro jogado no chão, as suas crianças sabem que ali não é o local daquele livro. Elas sabem que elas podem pegar aquele livro e colocar no lugar daquele livro. Você mesmo vai entender que ao tirar algo da geladeira e colocar em cima do balcão, quando você terminar, você vai precisar voltar para a geladeira. Porque você já estabeleceu que cada coisa tem o seu lugar. E isso vai minimizar em quase 70%, 80% a bagunça da sua casa. Existem pesquisas também que falam que a gente usa 20% de tudo aquilo que a gente tem. O que significa que 80% pode ser um peso que você está carregando que você não deveria estar, que pode estar te causando brigas internas dentro de casa, porque não é só você que se sente engolida. Você precisa pensar que talvez seu esposo não fale com você, mas que ele se sente engolido por alguma coisa e isso faz ele rejeitar o querer estar ali, porque a bagunça faz a gente rejeitar aquele local. E talvez aí seja uma grande fonte de problemas que está ocasionando outros problemas e você ainda não percebeu. Mas, minha amiga, por que você está perdida em meio a tudo isso? Porque você antes não sabia do problema do seu coração. Porque antes você não sabia da importância do planejamento nem da rotina. E porque agora você entendeu que existe um método específico que une todos os outros métodos. Você pode estudar Maria Kondo, você pode estudar o Organize Sem Frescura, você pode estudar o método minimalista, você pode estudar... ai meu Deus, tem um outro método agora que eu esqueci, que é o método que eu estudei também, eu esqueci o nome dele agora. Você pode estudar todos esses métodos. Se você não olhar desta forma que eu estou te ensinando para o seu lar, você pode cair naquele erro que eu comentei na outra aula, de tornar tudo muito mais pesado para sua casa, porque você não soube conduzir dentro da sua casa.
Você simplesmente pegou métodos, jogou ali e você quer que todo mundo esteja ali emaranhado junto com aquilo. E não é isso. Todo método de organização, ele precisa abençoar a sua casa. Então eu espero de verdade que esses 3 aulões tenham sido a condução para que você caminhe num caminho de paz para dentro do seu lar. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas, eu espero que tenha trazido frutos para o seu coração e eu quero muito ver você já começar a aplicar na sua casa todos esses conceitos que eu dei aqui para você. Lembra que eu falei que esse aulão é um resumão de tudo que a gente pode ensinar, porque seriam horas e horas aqui, seria praticamente um curso para você. Mas eu quis te entregar toda a base, todo o fundamento para que você possa caminhar. Eu não te ensinei a dobrar uma calça, mas eu te ensinei como você vai ter um guarda-roupa mais organizado, entende? Então, nada adianta dobrar uma roupa se você não tem os princípios do qual eu ensinei para vocês aqui. Então, pega todos esses princípios e aplica no seu lar. E depois você vem conversar comigo, porque eu tenho certeza absoluta que isso já vai ser de grande diferença na sua vida. Porque esses princípios eu uso para conversar com muitas amigas do meu Instagram e todas elas me falam como que elas mudaram o coração, como que elas mudaram os olhos dela e como que a casa delas está cada dia mais em paz. Muito obrigada você que caminhou aqui comigo, minha amiga, que tirou um tempo da sua vida, da sua rotina para me ouvir falar. Obrigado por confiar no meu trabalho, obrigado por confiar nos meus estudos, no meu conhecimento e muito obrigado por me deixar segurar a sua mão, entrar no seu lar, entrar na sua casa e te ajudar a transformar a sua casa em lar. Beijo, até os nossos próximos aulões que chegarão por aí, ou te encontro na comunidade Mulher no Lar como minha aluna, ou quem sabe nos próximos cursos que nós já teremos aí em lançamento para vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima.